Bom, boa noite. Meu nome é Júlia. A gente vai apresentar o nosso trabalho sobre o acidente vascular cerebral. O nosso grupo é o grupo número 5, é composto pela Isabela, Jéssica, Joab, por mim, Júlia, Kaique, Larissa Brigante, Letícia Coure e Lucas Brito. Bom, então, começando o nosso assunto, vamos definir o que seria o acidente vascular cerebral. Ele é definido como um déficit neurológico abrupto e de evolução rápida, com uma origem que você não consegue distinguir que não seja avascular. Isso é uma definição clínica. Ele também pode ser classificado entre AVC isquêmico, que é quando há interrupção de suprimento sanguíneo em algum lugar do cérebro e vai causar isquemia, como a gente pode ver aí na imagem abaixo, ou AVC hemorrágico. E aí, o AVC isquêmico, ele pode ter classificado de acordo com a etiologia, dada a aterosclerose, o cardioembolismo, a oclusão de pequenos vasos, e o AVC hemorrágico, ele pode ser classificado de acordo com a topografia, tanto intraparenquimatoso, que é denominado HIP, ou subaracnoide. Pode passar. Quanto às etiologias do AVC isquêmico, elas podem ser múltiplas, mas as mais comuns, como eu disse, são essas classificações. A principal delas é a aterosclerose. E a presença da doença aterosclerótica vai aumentar a chance da formação de trombos em grandes artérias por conta das alterações vasculares promovidas pela doença. E nisso vai alterar aquilo que a gente conhece como a tríade de Virchow, que facilita também a trombose. As alterações principais que a gente pode ver é o espessamento da camada íntima, a formação do ateroma, que pode se desprender naquela questão de placa instável, vai virar um êmbolo, a diminuição do lúmen, que vai alterar o fluxo sanguíneo e favorecer também o turbilhonamento, que também facilita a formação do trombo, e alterações na parede dos vasos, que vão favorecer a aderência de plaquetas e fibrinas, que também vão formar o trombo. Quanto aos fatores de risco principais, a gente tem a idade, a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo e os contraceptivos orais, principalmente os combinados. É também importante ressaltar que esse tipo de etiologia ela vai predominar em lugares de alto impacto circulatório. Então, por exemplo, quando tem a divisão entre os seios, se for um carotídeo. Quanto ao cardioembolismo, ele vai ocorrer quando tem a formação de trombos dentro do coração, que vão atingir a circulação sistêmica e vão embolizar o cérebro. E ele é muito associado a cardiopatias já pré-existentes. Dentre elas, a gente tem o infarto agudo do miocárdio, a fibrilação atrial, que é uma alteração do fluxo sanguíneo decorrente de uma arritmia, que pode ser paroxística ou constante, e algumas doenças valvulares, que também vão alterar o fluxo sanguíneo. Além disso, também, uma das principais doenças que estão envolvidas é a forame oval patente, o FOP. E nisso tem a persistência do forame oval, que vai causar uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo. Com isso, vai permitir a passagem de êmbolos que vêm do sistema venoso até o arterial, sem passar pelos capilares pulmonares, onde ele poderia também causar um infarto. E nisso a gente denomina de embolia paradoxal. Além disso, também outras causas cardioembólicas, mas de menor prevalência, são as próteses valvulares, as endocardites infecciosas e não infecciosas, e tumores, como mixoma auricular, fibrosoma papilar, que todas essas vão alterar o fluxo sanguíneo. Finalmente, uma das principais etiologias do AVC isquêmico é a oclusão de pequenas artérias. Essa etiologia comete principalmente indivíduos que têm já hipertensão arterial e o diabetes mellitus, que são fatores de risco clássico. E uma série de doenças pode causar esse tipo de etiologia, mas as mais comuns são a lipoalinose, o CADASIL, CARASIL e doença de Fabry, que são doenças genéticas, mas são mais raras. Todas essas têm uma fisiopatologia em comum, que é a oclusão arterial por deposição de algum material. Isso pode ser granular, colágeno, glicolipídios nas paredes do vaso, que vão causar, então, a oclusão arterial. Quanto ao AVC hemorrágico, o intraparenquimatoso, uma das causas mais comuns é a ruptura do microaneurismas, que chamam de microaneurisma de Charcot-Bouchard. E eles são formados pela associação de doenças, como a hipertensão arterial sistêmica, que vão alterar os vasos, uma série de alterações que vai facilitar o rompimento dos vasos e também a hemorragia. Além disso, também pode ser originado pela ruptura de malformação arteriovenosa, que essas malformações vão gerar um emaranhado de vasos dilatados que vão ter uma comunicação entre a rede arterial e a venosa. E aí, nesses casos, a hemorragia pode iniciar como intraparenquimatose e evoluir para uma subaracnoide.
Quanto à hemorragia subaracnoide, ela vai ser um sangramento que acontece no espaço subaracnoide ou junto onde tem o líquor, e a maioria também é de forma espontânea, e vai ser principalmente pela ruptura de aneurismas saculares. Esses aneurismas saculares são uma origem genética, mas eles também têm os fatores de risco associados, como a gente já conhece, como a hipertensão, a idade, tabagismo, aterosclerose, como foi citado anteriormente. E eles são principalmente também encontrados em locais de bifurcação arterial, por exemplo, naquela trifurcação da cerebral média. Além disso, também pode ser causado por uma ruptura de aneurismas que são decorrentes de embolias sépticas, mas essa causa é bem menos prevalente. Olá, eu vou falar sobre a epidemiologia e os fatores de risco do AVC. Então, o AVC é uma síndrome neurológica, né, que afeta principalmente adultos e idosos, e ela representa a segunda maior causa de mortalidade no mundo e uma das principais causas de internações. A gente tem dados aí da OMS de aproximadamente 5,7 milhões de casos por ano são registrados. E esses 5,7 milhões de casos registrados representam 10% de todos os óbitos mundiais. Então, é realmente uma doença de caráter global e muito incidente. Pensando agora no Brasil, trazendo esse cenário para o Brasil, muito embora tenha havido recentemente, nos últimos anos, um declínio das taxas de mortalidade, o AVC ainda é a primeira causa de morte e incapacidade, sendo que a gente tem uma média aí de 108 casos para cada 100 mil habitantes. Houve um estudo que demonstrou que de dezembro de 2009 até dezembro de 2010, ou seja, em um ano, foram registradas mais de 31.351 internações em maiores de 19 anos por AVC. E isso gerou um gasto ao sistema de saúde público de mais de 30 milhões. Um primeiro pensamento na hora de planejamento das políticas públicas, principalmente de saúde, de distribuição de gastos e investimento de dinheiro público na saúde, né? Então, como a gente pode ver, uma projeção para 2030 é que o AVC ainda vai ser uma das 4 maiores causas de mortalidade do mundo. A prevenção ainda é a estratégia mais efetiva na redução dos níveis de mortalidade do AVC. Então, essas ações preventivas, né, têm que ser focadas principalmente nos fatores de risco associados ao AVC. E esses fatores de risco, eles são divididos em 3 tipos: os modificáveis, né, que aí envolve hipertensão, tabagismo, diabetes, hipercolesterolemia. Também tem os não modificáveis, que são idade, gênero e raça, e os grupos de risco potenciais, que são aqueles que são sedentários, obesos, alcoólatras e os que já têm histórico familiar de AVC. Então, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, na hipertensão arterial, que é o principal fator de risco modificável de AVC. O tratamento da hipertensão é a medida, então, mais eficaz na redução do risco do AVC. E aí, para a gente tentar prevenir essa hipertensão, geralmente são prescritas dietas do tipo DASH ou DASH, né, para redução de pressão arterial. E é recomendado também um monitoramento de pressão arterial para detecção e abordagem precoce da hipertensão arterial sistêmica. Então, pessoal, sobre as manifestações clínicas do AVC, elas vão depender do território vascular acometido e da extensão. Diferentemente do acidente isquêmico transitório, o AVC ele causa geralmente sequelas neurológicas e o quadro é persistente por um período maior de tempo. Na maioria dos casos, a obstrução de uma pequena artéria ele vai ter um dano mais intenso e permanente do que a oclusão de um ramo maior, que tem circulação colateral e compensa esse dano. Em relação ao local e à extensão, se a lesão ela ocorre no território carotídeo, os principais sinais e sintomas são disfasia, hemiparesia, dislexia, hemianopsia, distúrbio de consciência, distúrbio de comportamento e de conduta e de cefaleia. Já quando a lesão ela vai atingir o território vértebro-basilar, vai aparecer ataxia, vertigem, distúrbio visual, disfagia, cefaleia, distúrbio respiratório de consciência. Já quando o quadro clínico clássico da hemorragia intraparenquimatosa é um início súbito de um déficit neurológico focal, que é acompanhado de cefaleia, náusea, vômito, rebaixamento do nível de consciência e pressão arterial muito elevada.
E também, em alguns casos, é característico observar uma rigidez na nuca e uma hemorragia retiniana. Já na hemorragia subaracnoide, é vista uma cefaleia atípica precedendo o quadro dessa hemorragia e alteração de campo visual, dor ocular, também tem náusea e vômito. Algumas pessoas apresentam tonturas e algum sinal de irritação meníngea, que também é um quadro característico. Pode ocorrer também distúrbio autônomo secundário antes da hemorragia subaracnoide, que é bradicardia ou taquicardia, algumas alterações eletrocardiográficas, sudorese profunda, hipertermia e algumas alterações do ritmo respiratório. Já no exame físico do paciente, diversas anormalidades elas podem ser descritas e observadas, e o exame deve ser direcionado ao sistema cardiovascular e neurológico. É de fundamental importância que seja conferido principalmente os sinais vitais, como pressão arterial, porque, por exemplo, na hemorragia intraparenquimatosa, há níveis pressóricos que estão muito elevados. Pressão axilar também, hipo ou hipertermia, e pode ser tão frequência como causa de algum evento cerebral, como convulsão ou síncope. É importante avaliar também a frequência respiratória, porque alterações pode sugerir dano na área do cérebro, no cérebro e no centro respiratório, dependendo da alteração. E frequência cardíaca também tem que ser analisada, porque você pode verificar a arritmia, que favorece tanto o deslocamento de trombo para o cérebro, como fibrilação arterial, e que vai fornecer um baixo fluxo cerebral. Já na avaliação do sistema cardiovascular, deve atentar para a ausculta cardíaca, né, que é importante, tentando identificar alguma alteração do ritmo e de frequência, por exemplo, fibrilação atrial ou sopro, porque essas alterações ela pode ajudar na elucidação da causa desse AVC. Outro fator importante é a avaliação da motricidade do paciente, através de movimentos espontâneos, como a solicitação de movimentos tipo abrir e fechar a mão, estender e fletir o braço, movimentos simples mesmo. Se há alguma limitação de movimento e o grau dessa limitação. Alteração da força muscular também é visto nesses movimentos simples. E do tônus muscular também, que é por meio da inspeção e palpação das massas musculares. Então, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico de um quadro de AVC. Depois que ela recebe os primeiros cuidados que vão ser ditos a seguir, é necessário. Primeiro, a gente tem que ter em mente que todo déficit neurológico agudo ele tem que ser encarado como um AVC até que possa se provar o contrário. Então, suspeitar de um AVC e aí ele precisa, para definir um tratamento, confirmar o diagnóstico através do exame radiológico. Então, o diagnóstico de AVC ele é clínico radiológico. Esse exame radiológico é um exame de neuroimagem, que pode ser uma tomografia, uma ressonância, um estudo de vasco, uma angiotomografia, ou outras técnicas avançadas que vão ser usadas para determinar prognóstico e outras técnicas que eu não vou citar aqui porque não cabem na conduta usual. Então, esse exame de neuroimagem, normalmente tomografia, vai me permitir distinguir um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico. Falando da tomografia, a tomografia ela é um exame rápido e acessível, né, que deve ser feita em todos os pacientes que forem recebidos com suspeita de AVC. Todos. Porque ela tem a função primordial de excluir um sangramento e outras lesões estruturais que são diagnóstico diferencial para o acidente vascular cerebral. Então, a gente pode ver aqui na imagem à esquerda, a parte mais branca aqui, né, hipertenuante, que ela representa um sangramento, uma hemorragia no tecido encefálico. Já nessa imagem à direita, do lado da esquerda, a do meio,
também é uma tomografia, só que é uma tomografia com um sangramento subaracnoide. Então, a parte branca, o sangue, ele está mais espalhado pelos subcerebrais. E na esquerda a gente vê um sangramento intrapariquematoso. A última imagem da direita mostra uma angiotomografia, né, que é uma variante da tomografia com injeção de contraste, que eu consigo observar exatamente qual vaso foi ocluído no caso do AVC isquêmico, né? Um problema da tomografia é que ela pode vir normal no caso de um AVC isquêmico. Ela perde um pouco a sua sensibilidade para essas alterações isquêmicas durante as primeiras horas do acidente vascular. Demora um pouco para o tecido sofrer as alterações morfológicas que vão determinar essa observação que a gente consegue verificar aqui na imagem à esquerda. Na imagem à esquerda, a gente vê uma área hipotenuante que é representada pela área que sofreu a isquemia e que passou por morte celular. Essa área ela pode demorar a aparecer, e aí se você vê uma tomografia normal como a da direita, você não deve descartar a possibilidade de um AVC isquêmico. Então, a tomografia, que é indicada para todos os pacientes, ela vai servir em primeiro momento para mim diferenciar um hemorrágico de um isquêmico. A ressonância nuclear magnética, ela é um exame com uma sensibilidade muito maior para detectar AVC isquêmico. Aqui nessas setas, por exemplo, apontam uma isquemia extremamente pequena, que não seria identificada uma TC, só que esse é um exame muito caro, além de não estar disponível em todos os pronto-atendimentos, ele não é indicado também pelo fato de ser um exame demorado. Então, na emergência, você precisa de um exame rápido, porque aquela pessoa é tecido cerebral, né? É importante atender rápido. Então, emergência, TC, para todos os pacientes com suspeita. Além, então, dos exames de imagem, que vão ser essenciais para o diagnóstico definitivo e para definir a linha de tratamento do acidente vascular cerebral, eu preciso pedir alguns exames laboratoriais gerais que são pedidos na urgência. É importante ressaltar que o resultado laboratorial, o exame laboratorial, normalmente, ele não é obrigatório para determinar qual tipo de conduta eu vou seguir no tratamento, a não ser que eu tenha um paciente sabidamente com alguma coagulopatia ou algum problema que altere os seus fatores de coagulação, entendeu? Nesse caso, eu preciso de um exame laboratorial antes de iniciar o tratamento tromboembolítico venoso, intravenoso, porque pode representar um perigo para o paciente. Oi, gente, então eu vou falar sobre o tratamento. Então, independente de ser isquêmico ou hemorrágico, todos os pacientes têm que passar por algumas medidas gerais, que vai ser o monitoramento cardíaco não invasivo, a cabeceira elevada a 30 graus, manter a saturação acima de 95%, preferencialmente por equipamentos não invasivos, como catéter nasal, máscara, CPAP e BIPAP, manter a temperatura sempre abaixo de 37,5 graus, porque a hipertermia ela é lesiva às células, manter o paciente de jejum até que ele passe por uma avaliação de deglutição, para evitar aspiração ou qualquer outro tipo de incidente, manter o paciente sempre normo-hidratado. O controle pressórico ele vai ser indicado para os pacientes que eles estão com a pressão maior do que 185 por 110 milímetros por mercúrio, com o uso de cloridrato de esmolol intravenoso. Pacientes que estão com a pressão alta, porém abaixo de 185 por 110, não é indicado fazer esse controle, porque pode ser um mecanismo de defesa do próprio corpo para manter a perfusão cerebral em caso de acidente vascular isquêmico. E manter também o controle glicêmico entre 80 e 180 de glicemia. Então, com relação ao AVC isquêmico, existem dois tipos de tratamento, que é o trombolítico intravenoso ou o mecânico. O trombolítico intravenoso ele é feito com alteplase, que é o RTPA, numa dose de 0,9 mg por quilo, 10% dessa dose em bolos de 1 minuto e o restante em bomba de fusão por 1 hora. Os pacientes que não se enquadram nos critérios que eu vou falar no próximo slide, é indicado que eles tomem um ácido acetil salicílico 300 mg. Então, quais são os critérios de inclusão? O paciente ele tem que estar com sintomas no máximo até 270 minutos. A tomografia ela não pode ter nenhum sinal de hemorragia e o controle e a pressão tem que estar daquele controle, né? Menor do que 185 por 110. Agora, o trombolítico mecânico.
Então, o trombolítico mecânico ele é feito por introdução de um stent, é uma cirurgia de cateterismo, e esse stent ele é um stent retriever, isso significa que ele vai ser retirado, não é igual o do infarto. Então, por meio do catéter, se coleta o trombo e retira mecanicamente. Em relação ao AVC hemorrágico, então mesmo que não tenha os sinais na ATC, uma deterioração muito aguda, uma cefaleia muito intensa, com náuseas e vômitos, pode ser indicativo tanto da hemorragia subaracnoide quanto do AVC hemorrágico. Então, é indicado que seja feito 2 a 3 unidades de plasma fresco e 6 a 8 unidades de plaquetas, e aí vai ter a avaliação da necessidade de neurocirurgia, que é diferente do cateterismo, seria uma neurocirurgia aberta para controle dos danos causados pela hemorragia. Todos os pacientes que tiveram AVC, independente do tipo, têm que passar por um segmento neurointensivo. Então, depois de receber o tratamento inicial, eles devem ser internados na UTI neurointensiva e recebendo um monitoramento neurológico, que é feito pelas escalas do NIH e da escala de Bowman de Glasgow. Nas primeiras 2 horas vai ser feito de 15 em 15 minutos, nas próximas 6 horas de 30 em 30 minutos, e até completar 24 horas a cada hora. Tem que avaliar a deglutição, fazer profilaxia para tromboembolismo endovenoso e antiagregação plaquetária, sempre depois das 24 horas do tratamento com o alteplase. É feito com heparina não fracionada e compressão pneumática intermitente. Além disso, tem que haver a avaliação da necessidade de craniotomia, porque pode acontecer edema em caso de AVC maligno. O edema acontece em cerca de 3 a 4 dias depois e pode ser reduzido com o uso de Manitom. Além disso, todos os pacientes precisam de cuidado multiprofissional, com fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, farmácia e psicologia. Boa noite, gente. Meu nome é Kaique. Eu vou falar sobre prognóstico. Então, após o AVC, o resultado do quadro é influenciado por alguns fatores aí que vão determinar o segmento e a qualidade de vida da pessoa. Alguns fatores aí que influenciam o prognóstico. A etiologia do AVC, o tipo de AVC, se ele é hemorrágico ou se ele é isquêmico, a área acometida, que vai influenciar diretamente em quais déficits a pessoa vai apresentar, as comorbidades preexistentes, idade do paciente, que até está inclusa em alguns indicadores de prognóstico, que eu vou mostrar à frente, e o nível de suporte familiar, ele é importante no pós-AVC, para melhorar o prognóstico de recuperação da pessoa. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui estão alguns dados referentes a um prognóstico de recuperação. Após um ataque transitório isquêmico, evidenciei um risco muito alto de AVC dentro dos 3 primeiros meses, sendo que o risco maior é na primeira semana. Aproximadamente 1/4 das pessoas que apresentam paralisia de músculos membros inferiores não recuperam sua função. Entre 20% a 25% das pessoas que tiveram AVC, elas têm dificuldade em se locomover. 6 meses após o AVC, até 65% das pessoas não conseguem utilizar aí a mão afetada nas práticas diárias. Incontinência urinária, ela ocorre aí em até 20% das pessoas do evento. Incontinência fecal, ela é recuperada em menos tempo, em até 2 semanas. Um prognóstico negativo seria a continuidade desses sinais e sintomas que demonstram aí um prognóstico ruim na questão da reabilitação. Vale ressaltar também que nos 3 primeiros meses após o AVC, o cérebro, a partir da neuroplasticidade, ele é capaz de reaprender ou aprender coisas novas. Esse indicador aí de prognóstico no AVCI, no AVC isquêmico, ele é usado tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. É uma escala que a nossa colega ela já falou sobre ela, que é a escala de AVC no NIH, e é um instrumento de uso sistemático, com 11 questões aí para o paciente responder e o médico observar, e dentro dessas respostas utiliza o score aí de 0 a 6 e é repetido aí dentro do tempo que a nossa colega falou. Eu vou falar agora da forma de prevenção. Então, quando a gente pensa em prevenção do AVC, ela tem que estar baseada principalmente nos fatores de risco modificáveis. Não adianta pensar em fator de risco não modificável como idade ou sexo do paciente. Isso inclui o paciente não fumar, não consumir drogas, não consumir álcool em excesso e ter uma vida equilibrada, manter o peso, beber água, fazer atividade física e manter a pressão e glicemia sob controle. Pode passar. Agora falar um pouco sobre o tabagismo, como os fatores de risco. Ele quase dobra o risco para o AVC. Quanto mais
cigarros o paciente fuma, maior risco dele apresentar um acidente vascular. Além disso, ele potencializa outros fatores de riscos, como hipertensão arterial sistêmica e o uso de anticoncepcional oral. E também o fumo passivo pode aumentar a chance de um indivíduo apresentar AVC. Então, basicamente, o que se fazer, né? A prevenção é ter campanhas contra o tabagismo que cessem ou que impeçam o paciente de começar a fumar. Pode passar. O diabetes, ele também aumenta o risco do AVC, porém, o controle glicêmico rigoroso não reduz o risco de AVC, mesmo que reduza danos microvasculares. Então, é importante a gente focar o tratamento no paciente diabético e hipertenso, utilizando inibidores da enzima conversora de angiotensina, como captopril, ou bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, como a losartana. E também pode ser usado o ácido acetilsalicílico e estatinas nos diabéticos com risco elevado de doença cardiovascular. Pode passar. Os anticoncepcionais orais não apresentam risco associado ao AVC, aliás, né, o risco é baixo. As mulheres mulheres mais velhas, tabagistas, hipertensas, diabéticas, obesas ou dislipidêmicas que teriam maior risco de apresentar AVC. Em relação à nutrição e à dieta, estudos mostram que uma dieta rica em verduras e frutas pode reduzir o risco de AVC. E em relação ao ácido acetilsalicílico, ele parece ter um benefício em doses baixas, como na de 100 mg, né, que é a dose pediátrica, na prevenção primária de eventos cardiovasculares, incluindo o AVC, nas pessoas que têm um risco aumentado para eventos cardiovasculares. Já na prevenção terciária, naqueles indivíduos que já tenham tido AVC não cardioembólico, o uso do ácido acetilsalicílico pode ser feito em monoterapia ou em combinação com dipiridamol. Então, é recomendado o uso do AS de 100 mg por dia na prevenção cardiovascular nas pessoas entre 50 e 59 anos, mas que possuam um risco de doença cardiovascular maior do que 10% em 10 anos, mas que não possuam um risco aumentado para hemorragia. E o tratado traz que não tem evidência suficiente no uso do ácido acetilsalicílico na prevenção de doença cardiovascular em pessoas com menos de 50 ou mais de 70 anos. Bom, agora eu vou estar falando sobre como que deve ser a abordagem inicial do paciente com uma suspeita de AVC ou com um pós-AVC na unidade básica de saúde. Bom, quando nós estamos numa unidade básica de saúde, nós podemos ter dois cenários. Um paciente que chega na UBS com sinais e sintomas de AVC e no outro cenário, um paciente que chega na UBS após uma internação por AVC para fazer um acompanhamento. Em ambos esses cenários, a gente tem que focar em obter um êxito no prognóstico e na promoção de uma melhor qualidade de vida, por meio de abordagens diferentes. Como são essas abordagens? Então, no primeiro cenário, em uma abordagem ao paciente que chega na UBS com sinais e sintomas sugestivos de AVC. Ele vai chegar, como as colegas já falaram anteriormente, vai queixar de uma perda de força de início súbito e focal, uma fala arrastada ou com dificuldade de repetir frases, e uma alteração da mímica facial, principalmente no quadrante inferior da face. E isso trata-se de um atendimento urgente, que deve ser feito de forma muito rápida. Uma boa anamnese e um bom exame neurológico, sempre pensando que existe alguma terapia para oferecer para esse paciente, mesmo que passe da janela de 4 horas e meia de evolução a partir do início dos sintomas. Depois, a gente vai conduzir de forma a abranger, sem diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico, porque é muito difícil na UBS a gente ter um suporte tecnológico capaz de identificar se é um AVC hemorrágico ou isquêmico. Então, como que a gente vai fazer? O trunfo nesse cenário é utilizar o protocolo de atendimento pré-hospitalar para AVC, como na imagem aí à direita. A gente vai marcar qual que é o quadro clínico do paciente. Ele apresenta fraqueza, dormência, confusão, dificuldade para falar, entender, de início súbito, uma dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos, uma dificuldade para andar, uma tontura, cefaleia intensa, ou apresenta outros sintomas neurológicos focais agudos sugestivos de AVC.
Aí a gente vai ter que colocar a data e início dos sintomas. É muito importante a gente perguntar qual que foi a última vez que aquele paciente foi visto sem sintomas. Podemos fazer isso perguntando para o familiar que está ali acompanhando, ou acompanhante, né, que sempre acompanha esse paciente que está com suspeita de AVC, ou para o próprio paciente. Senhor, quando que o senhor se lembra que foi ao banheiro à noite, por exemplo? Qual foi a última vez, o último horário sugestivo que o senhor que o senhor se sentiu bem realmente? Então, isso é para respeitar o delta tempo menor de 4 horas e meia, para poder ser indicado uma trombólise ou não, e para ser feita uma busca do local com os recursos mais adequados para aquele paciente naquele tempo urgente dele. E, logo em seguida da aplicação desse protocolo, a gente vai referenciar via SAMU para um serviço de urgência. Pode passar. A escala de Cincinnati ela é muito interessante porque ela vai nos ajudar a identificar alteração na mímica facial, uma simetria na face, principalmente no quadrante inferior, os braços caindo em pronação, que é muito sugestivo de AVC, e a fala arrastada. Marcando esses pontos, a gente vai estar com um quadro relatado realmente de AVC. A gente vai ter os critérios de exclusão, se pode ser uma glicemia menor de 50 mg por decilitro, ou convulsiva, que também vão ter um quadro clínico sugestivo parecido com o quadro clínico de AVC. Então, a gente tem que fazer essa exclusão. Quais são as contraindicações possíveis para a trombólise, como uma hemorragia recente, se teve um AVC hemorrágico previamente, uma cirurgia extensa recente com perda sanguínea. E a gente vai ter que marcar também quais são os fatores de risco cerebrovasculares, além de marcar os sinais vitais e qual foi a conduta tomada naquele momento inicial na UBS. Pode passar. Promovendo educação e saúde nesse cenário. No Canadá, eles utilizam esse FAST por meio de disseminação na mídia, com o objetivo de fazer a população saber reconhecer quais são os sinais e sintomas do AVC e fazer com que eles busquem o atendimento o mais rápido possível. No cenário 2, a gente tem um paciente que chega na UBS para fazer apenas um acompanhamento após uma internação por AVC. Então, ele já tem que chegar com uma classificação da causa daquele AVC identificada e dos exames de imagem laboratoriais já realizados. Esse é o correto, para a gente ter apenas o foco ali de dar continuidade ao acompanhamento, por meio de uma promoção de uma prevenção secundária, né, atuando sobre os fatores de risco modificáveis do AVC, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão arterial. Então, a gente vai fazer o tratamento da hipertensão arterial por meio de mudanças no estilo de vida, tratamento por meio de um antihipertensivo, não usando beta-bloqueador em monoterapia. E a gente vai tratar de dislipidemia com estatinas, principalmente, e fazer prevenção de novos episódios de AVC por meio de aspirina, clopidogrel. Então, a gente, nesse cenário, a gente vai fazer apenas um acompanhamento, por meio para promover a reabilitação e focando na neuroplasticidade, para que o paciente possa focar em fazer tarefas específicas, repetidas e algumas funcionalidades voltarão antes, enquanto outras vão voltar depois, dependendo dessa neuroplasticidade. E a gente vai fazer o encaminhamento para o neurologista, se for um AVC hemorrágico recente sem etiologia definida, se esse AVC isquêmico for um paciente menor de 45 anos, ou, no caso, para uma cirurgia vascular, né, uma neurocirurgia, se ele tiver uma estenose de carótida assintomática maior que 70%, principalmente. E no dia 29 de outubro, a gente comemora o Dia Mundial de Combate ao AVC. Isso é muito importante para promover educação e saúde nesse tema.